Fala galera! Aqui é o professor Gilmar Martins, o seu professor de exatas, e nós estamos aqui para dar continuidade às aulas de ótica geométrica. Galera, essa vai ser a nossa quinta aula. Lembrando que na nossa primeira e nossa segunda aula nós vimos os conceitos básicos, os princípios fundamentais, nós fizemos uma aula de revisão, nós vimos espelho plano e agora, galera, nós vamos ver espelhos esféricos. Pessoal, preste atenção, uma aula com muita informação, muita coisa que cai nas suas provas. Não perca um minuto sequer. Aproveita a oportunidade para lembrar vocês de se inscreverem no canal, ajudar esse projeto para que vocês possam estar recebendo os vídeos de matemática, de física e de química que o canal Exatando posta com muito carinho para vocês. Galera, se inscreva no canal, acione o sino da notificação e vamos lá! Óptica geométrica. Espelho esférico. Pessoal, para a gente trabalhar com espelho esférico, primeiramente a gente tem que entender como é que é a construção de um espelho esférico. Então tá aqui, galera, seja uma esfera, tá, de vidro oca, representada aqui por essa figura, a gente vai fazer um corte nessa esfera oca, tá beleza? A partir daí vai ser formado uma calota, também representada aqui nessa figura. Pessoal, essa calota, o que a gente vai fazer com ela? A gente vai espelhar ela, tá beleza? Então a gente vai pegar essa calota e vai espelhar ela. Bom, a gente pode espelhar ela tanto a parte interna dela, e se a gente espelhar a parte interna dela, a gente vai estar diante de um espelho côncavo, tá joia? Então vamos lá, galera, alguns exemplos de espelho côncavo. O dentista, tá? Já que ela amplia a imagem, tá? Então facilita ali o dentista visualizar coisas pequenas ali que estão na boca da pessoa que ele está examinando. Professor, e se a gente espelhar a parte externa? Se a gente espelhar a parte externa, a gente vai estar diante de um espelho convexo. Tá beleza? E alguns exemplos aqui, aqueles ônibus, tá, em que o motorista consegue ver até lá atrás ali os passageiros, a garagem, tá, lojas. E qual que é a ideia do espelho convexo? A ideia é ampliar o campo visual, tá? Apesar da imagem ficar menor, ele amplia o campo visual. Muita gente utiliza o espelho convexo também para colocar no retrovisor do carro, para diminuir os pontos cegos, tá joia? Então, galera, eu sublinhei aqui, vocês podem ter observado aqui o ex e o ex aqui, o EX do externa e o EX do convexo, para ajudar vocês a memorizar que quando a gente espelha a parte externa, tá, a gente vai estar diante de um espelho convexo, tá beleza? Então tá joia. Pessoal, a outra possibilidade é a gente espelhar as duas partes, tá joia? Galera, dito isso, tá? A gente vai trabalhar agora com raios notáveis. Primeiramente, os raios notáveis do espelho côncavo. E eu já adianto para vocês, depois a gente vai fazer um estudo mais elaborado, que o foco é maior do que zero. O que é foco, professor? Galera, calma, tá? Foca na aula que vocês vão aprender o que é o foco do espelho esférico e vão aprender tudo sobre espelho esférico. Bom, primeiramente, a representação do espelho côncavo, tá, é parecida com a do espelho plano, porém a gente tem uma curvatura, ó, aqui para a parte interna, tá joia? Lembrando que o espelho côncavo é espelhada a parte interna. Então vocês vão ver aqui a curva, uma pequena curvinha aqui nas extremidades do espelho, e aí vocês estarão diante de um espelho côncavo, tá beleza? Galera, o espelho, lembrando, tá, ele é uma calota vindo de uma esfera. Essa esfera, galera, tem um centro de curvatura, que a gente está representando aqui, ó.
Esse aqui é o centro de curvatura, tá? Ou esse aqui, tá? É o centro de curvatura do espelho côncavo. E o foco, professor? O que é o foco? Agora sim, galera, eu vou explicar para vocês o que é o foco. O foco, pessoal, é a medida que fica exatamente entre o centro de curvatura do espelho e o próprio espelho. Tá beleza? Então é isso aí, pessoal, tá? E esse Vzinho aqui, o que é? Esse V, galera, é o vértice, tá? É exatamente onde encontra-se o nosso espelho esférico, no caso aí o espelho côncavo. Então tá aí, 3 pontos importantes para vocês: o centro, o foco e o vértice, tá beleza? Mais à frente a gente vai trabalhar isso aí com mais calma, mas por enquanto aí vocês já estão com a noção básica o que é cada um desses pontos. Pessoal, o que são raios notáveis? Raios notáveis são os raios que partem de um ponto e são refletidos pelo espelho, tá? Lembrando que de um ponto partem milhares, muitos raios, mas a gente tem alguns raios especiais que fica mais fácil a gente trabalhar. E a gente vai ver eles agora, tá? Com bastante calma, para que vocês possam entender, tá joia? Então, o primeiro raio notável é o raio aqui número 1, tá? Que está desenhado em verde. E aqui eu já pago a ideia para vocês aqui, ó. O primeiro raio, ele vai incidir paralelo, tá? Paralelo a linha que contém o centro, o foco e o vértice, tá? E ele vai sair pelo foco. Então tá aqui, ó, incidiu paralelo, saiu pelo foco, tá beleza? Galera, o segundo raio, que está representado em vermelho, tá? Ele incide pelo foco e sai paralelo, tá beleza? Então tá aí os dois primeiros raios notáveis do espelho côncavo. E agora nós vamos para o terceiro e o quarto raio notável. Eu não fiz no mesmo espelho aqui, para que não sobrecarregasse a figura e pudesse ficar de melhor entendimento para vocês. Então vamos lá, galera. O terceiro raio notável, tá? O terceiro raio notável, ele vai incidir pelo vértice, tá? E vai ser refletido, formando um ângulo igual o de incidência. Então tá aqui, ó, o terceiro raio notável. E o quarto raio notável, professor, qual que é? O quarto raio notável é o raio que incide pelo centro de curvatura e volta por ele mesmo. Então tá aí, galera, esses 4 raios notáveis do espelho côncavo, tá? Para que vocês possam entender. A gente vai trabalhar muito esses raios e desde já eu peço você, meu aluno, que vocês possam reproduzir esses raios aí no caderno de vocês. É muito importante que vocês façam, tá? Vocês só ficarem olhando, vocês vão acabar a ter dificuldade na hora da prova. Então pegue o caderno, faça esses raios notáveis. É muito importante também desenhar em escala. O que é desenhar em escala, professor? Desenhar em escala é você colocar o foco exatamente no meio entre o centro e o vértice, tá? Então, essa distância aqui vai ter que ser igual a essa distância aqui, tá? E a mesma coisa isso daqui, tá beleza? Em breve aí a gente vai trabalhar com a formação de imagens, em que eu repito, vai ser muito importante que vocês refaçam, tá, os raios notáveis e desenhem tudo em escala. Usem um papel quadriculado, usem régua, porque é muito importante que tudo esteja em escala. Pessoal, agora a gente vai ver os raios notáveis do espelho convexo. Então, galera, primeiramente que eu quero falar com vocês sobre o espelho convexo é essa notação aqui que a gente vai usar bastante, porque agora a curvinha, que antes para o espelho côncavo era para dentro, agora no espelho convexo vocês vão observar que é para fora. E faz sentido, né? Já que a parte de fora é que é a parte espelhada. Tá beleza? Então agora, lembrando, a curvinha é para fora. Qual é a consequência disso? A consequência disso, galera, é que o centro de curvatura ele vai estar do outro lado. Então os raios eles vão incidir de um lado e o centro de curvatura ele vai estar do outro lado. Consequentemente, o foco, que também é a metade do centro de curvatura, escrevi aqui para vocês, ele também vai estar do outro lado. E o vértice, galera, continua sendo o mesmo ponto,
tá? Pertencente ao espelho convexo. Galera, novamente, a gente vai fazer os raios notáveis agora do espelho convexo. Quero lembrar que agora o foco é menor do que zero, tá? A gente vai adotar essa convenção do foco ser negativo. Mais lá para frente a gente vai ver isso aí com mais calma no estudo analítico. Mas por enquanto, pessoal, eu quero deixar claro para vocês que os raios notáveis seguem a mesma ideia, tá? Então vamos ver junto aqui, ó. O primeiro raio notável, tá? Aqui, ele incide paralelo e ele sai pelo foco. Só que ele sai pelo foco, galera, lembrando que a gente está tratando de um espelho, então ele está sendo refletido, tá? Então ele sendo refletido, a gente vai ter que fazer uma projeção do foco para que ele reflita saindo na direção do foco, tá beleza? Então muito cuidado aí, vocês estão vendo aí que o espelho côncavo é bem diferente do espelho convexo, tá? Os raios notáveis, então é importante vocês estarem fazendo juntos aí para memorizar. A gente vai falar tanto disso aí que vocês vão acabar memorizando por osmose. Tá joia, galera? Vamos lá. Segundo raio notável, ele vai incidir na direção do foco, tá? Ele incide pelo foco, tá? E ele sai paralelo, tá? Então, ó, lembrando que a gente vai usar as linhas tracejadas, tá? Para a gente poder fazer a orientação da direção dos raios, tá beleza? Então, novamente, o raio 3 e 4 eu fiz à parte para não poluir a figura, tá? Então, o raio que incide pelo vértice sai também pelo vértice, formando um mesmo ângulo, tá? Representado por Izinho aqui. E, galera, o raio que incide na direção do centro, tá? Ele sai também na direção do centro. Então aí os raios notáveis do espelho convexo 1, 2, 3 e 4. Tá beleza, galera? Bom, vamos tratar agora sobre algumas classificações ali de ponto objeto, ponto imagem, porque isso aí vai ser muito útil para a gente poder classificar, tá, o que a gente tem em mãos ali nos exercícios. Então, pessoal, começando pelo ponto objeto, tá joia? Quando os raios chegam, tá, sem um ponto definido, ou seja, quando eles chegam paralelos, a gente chama esse objeto de ponto objeto impróprio, tá? Ou as siglas POI. Já quando esses raios, tá, estão chegando, tá, de forma que a gente não consiga determinar um ponto específico, que é necessário a gente prolongar as linhas para que a gente determine um ponto específico, a gente vai chamar de ponto objeto virtual, ou as siglas POV, tá beleza? Galera, e quando esses raios chegam de um ponto específico, tá? A gente vai chamar de ponto objeto real, ou a sigla POR, tá beleza? Aqui vocês estão observando, pessoal, que eu não botei nem a bordinha para dentro, nem a bordinha para fora, não fiz a representação de espelho, porque a gente chama essa simples linha aqui como um sistema óptico. E o que significa esse sistema óptico? Significa que ele pode ser espelho plano, espelho esférico, lente, ele pode ser qualquer coisa, tá? Ele pode ser qualquer coisa e essa classificação aí vai valer para qualquer uma dessas coisas aí que a gente acabou de abordar. Bom, dito isso, tá? Vamos verificar agora a classificação dos pontos imagem, tá? E seguem mais ou menos a mesma linha de raciocínio do ponto objeto. Então, galera, o ponto imagem impróprio é aqueles raios que saem paralelo, tá? da lente esférica. Tá bem? Do espelho esférico. Então, os raios que saem paralelo são chamados de ponto imagem impróprio, tá beleza? Os raios que saem divergindo, tá? Que é necessário a gente prolongar as linhas para encontrar o ponto imagem ali, ele vai ser o ponto imagem virtual, ou a sigla PIV. Agora, já os raios que saem convergindo, tá, de tal forma que ele consiga encontrar um ponto,
aí sim a gente vai chamar de ponto imagem real ou a sigla PIR. Pessoal, vamos entrar agora na formação das imagens, tá beleza? E desde já eu adianto para vocês que no espelho convexo a gente vai ter um caso apenas. Então, independente de onde a gente colocar o objeto, a gente vai ter apenas um caso. Já no espelho côncavo, a gente vai trabalhar com 5 casos e a gente vai desmembrar cada um deles. Pessoal, lembrando que para todas essas possibilidades, tá, a gente vai estar sempre trabalhando com um objeto real, tá, que é a maioria dos objetos no nosso dia a dia. Então, pessoal, vamos desmembrar cada um desses casos, tá? Com bastante cuidado aí, eu peço que vocês prestem atenção e eu repito, peguem o caderno, façam um desenho em escala e anotem junto comigo aí para vocês conseguirem aprender e absorver o conteúdo. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente aqui, trabalhando com o espelho convexo, lembrando que eu acabei de falar, ele só vai produzir um tipo de imagem que a gente vai verificar agora. Então seja um objeto extenso, tá? Um objeto O, aqui representado em preto. Cada pontinho desse objeto, ele vai representar um ponto imagem. Então, quando a gente tem uma situação assim, a gente basicamente, tá, trabalha com a parte superior do objeto, tá? Já que todos esses pontos imagens eles vão estar paralelo ao espelho e o ponto da base, na linha da base ali, ele vai continuar na linha. Então, a gente traçando esse ponto superior, a gente vai obter um ponto imagem, na qual o prolongamento desse até a linha da base, ele vai representar o nosso ponto imagem. Galera, para a gente poder representar um ponto imagem, o que a gente precisa? A gente precisa traçar os nossos raios notáveis. E para que a gente possa traçar os raios notáveis, a gente precisa de pelo menos 2 raios, na qual o encontro deles vai ser formada o ponto imagem. Pessoal, dito isso, vamos lá. Vamos trabalhar o primeiro raio notável em que eu fiz esse daqui, ó, em que ele incide paralelo, tá? E sai pelo foco. Lembrando que no espelho convexo, o sair pelo foco é na direção do foco, tá? Já que é um espelho, ele está refletindo, a gente tem que fazer o prolongamento, tá? Aqui da direção do foco para fazer esse raio notável aqui. Beleza, dito isso, a gente vai fazer o segundo raio notável, que é aquele que incide pelo vértice e sai com o mesmo ângulo. Galera, eu fiz esse raio notável aqui e a gente observa que a imagem ela não se encontra. Os raios estão divergindo aqui, ó. O raio 1 e o raio 2 estão divergindo. O que acontece? Acontece, galera, que agora, para a gente conseguir traçar nossa imagem, a gente vai ter que fazer o prolongamento desse raio, tá? Então, fazendo o prolongamento desse raio, a gente encontra esse ponto e tá aí o nosso ponto imagem. Pessoal, essa imagem aí é real ou ela é virtual? Tá? Então, acertou quem falou que ela é virtual, já que a gente teve que fazer o prolongamento dos raios para que ela fosse obtida, tá joia? Ela é direita ou é menor? Para começar, tá? O que ela é direita, tá? Perdão, ela é direita ou ela é invertida? Tá? O que é direita e o que é invertida? Direita, por convenção, a gente adota como sendo, tá, o mesmo, a mesma direção, o mesmo sentido ali do objeto. Aqui, ó, os dois estão para cima, então ela é direita. Se essa imagem estivesse para baixo, a gente falaria que ela é invertida. Mas no caso do espelho convexo, ela é virtual e ela é direita, como a gente pôde ver agora. E ela é maior ou ela é menor? Ela vai ser menor. Tá beleza, galera? Vamos prosseguir aqui. Então vamos agora para o espelho côncavo, tá? O primeiro caso. Lembrando que eu falei para vocês que a gente vai ter 5 casos. Eu vou adiantar os 5 casos aqui, ó. O primeiro caso vai ser antes do centro, o segundo caso no centro, o terceiro caso entre o centro e o foco, o quarto caso no foco e o quinto caso entre o foco e o vértice. Então vamos trabalhar o primeiro caso, que é antes do centro. Então vamos lá, galera, vamos partir para 2 raios notáveis. Agora, dessa vez, eu escolhi, e a gente pode escolher qualquer raio notável. Eu escolhi o primeiro raio,
que incide paralelo e sai pelo foco. Quero lembrar que, diferentemente do espelho convexo, o centro e o foco, tá, estão desse lado esquerdo aqui da figura, tá? Porque trata-se da parte espelhada interna, tá beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir, galera. Então, incidiu paralelo, saiu pelo foco. Segundo raio notável, incidiu pelo foco, saiu paralelo. Encontro dos raios está aqui, tá? A gente pode observar que trata-se de uma imagem real, tá? Por que real, professor? Porque a gente não precisou de nenhum prolongamento para se formar essa imagem. A imagem é invertida, podem ver que ela está de cabeça para baixo, e a imagem é menor. Beleza, galera, então vamos para o espelho côncavo, o caso 2. À medida que a gente vai fazendo os casos, vocês vão vendo que vai ficando repetitivo, a gente vai fazendo um pouquinho mais rápido, tá beleza? Então vamos lá. Agora no caso 2, o objeto encontra-se sobre o centro de curvatura e o primeiro raio notável, né, que não é novidade, que é o mais fácil para a gente trabalhar, eu vou pegar o raio que incide paralelo e sai pelo foco. Tá? O segundo raio notável que eu escolhi pegar é o raio que incide pelo foco e sai paralelo, tá beleza? O ponto imagem, tá, vai ser formado bem no centro, tá? Não ocorreu prolongamento das linhas para a gente formar a imagem, então a gente está tratando de uma imagem real, tá? Como vocês podem ver na figura, a imagem é invertida, porque ela está de cabeça para baixo, e ela vai ter, através de semelhança de triângulos aqui é fácil de ver, ela vai ter a mesma medida do objeto, tá? Então, ela vai ser igual ao objeto no quesito medida. Então, prosseguindo aqui, galera, na nossa formação de imagem, espelho côncavo, caso 3. Galera, nesse caso 3 do espelho côncavo, tá, o objeto ele vai estar entre o centro de curvatura e o foco. Então, vamos lá traçar os pontos, os raios notáveis, para encontrar a imagem. Então, primeiro raio notável, incide paralelo, sai pelo foco, tá beleza? Segundo raio notável, incide pelo foco, sai paralelo. Tá aqui o encontro dos raios notáveis e eu faço a minha imagem. Eu posso observar que a minha imagem é real, pelo mesmo motivo dos outros casos, tá beleza? Ela é invertida e ela é maior do que o objeto. Então, galera, vamos para o nosso caso 4 do espelho côncavo, tá? E o caso 4, agora o objeto encontra-se exatamente em cima do foco. Então, vamos traçar os raios notáveis. Então, o primeiro raio notável que eu vou traçar vai ser o raio em que ele incide paralelo e sai pelo foco, tá beleza? O segundo raio notável, galera, eu vou traçar esse aqui, ó, o que incide pelo vértice e sai com o mesmo ângulo. A partir daí, galera, a gente pode observar tanto nos raios, tá, em que eles saem paralelos e também na prolongação desses raios. Então, quando sai paralelo, a gente viu que a imagem ela é imprópria. Então, caso 4, quando o objeto encontra-se no foco, a gente vai ter uma imagem imprópria. Então vamos lá, galera, caso 5 do espelho côncavo, tá? E último caso, agora o objeto ele encontra-se entre o foco e o vértice. Então, traçando o primeiro raio notável, tá? Ele incide paralelo e sai pelo foco. Segundo raio notável, ele incide pelo vértice e sai formando um mesmo ângulo, sai com o mesmo ângulo. A gente observa aqui que os raios saem divergentes, ou seja, eles não se encontram. A partir daí, é necessário um prolongamento desses raios para que eles possam se encontrar, tá beleza? Quando a gente tem uma imagem formada através do prolongamento dos raios notáveis, a gente sabe que essa imagem ela é virtual. A gente pode observar também que a imagem ela é direita, tá? Ou seja, ela tem a mesma direção do objeto. E a imagem também vai ser maior. Tá beleza, galera? Então tá aí, tá, os nossos 5 casos do espelho côncavo e o nosso caso único do espelho convexo para a formação das imagens. Galera, recomendo que vocês voltem o vídeo, tá? Refaçam cada um desses
desses raios, desses casos, para que vocês possam memorizar isso daí. Galera, quero entrar com vocês agora no estudo analítico dos espelhos esféricos, tá? E aí vem um aluno e me pergunta, professor, o que é o estudo analítico? Pessoal, vocês lembram o que é a geometria analítica? A geometria analítica ou o estudo analítico do espelho esférico que a gente vai fazer agora é basicamente a gente orientar as nossas variáveis através de teoricamente, um plano cartesiano. Então eu coloquei aqui de forma representativa um plano cartesiano X, tá? E Y, tá beleza? Então, o nosso plano cartesiano x, y, e agora a gente vai orientar, tá, as nossas variáveis. Que variáveis são essas, professor? Pessoal, as variáveis são as seguintes, tá? Que a gente vai chamar de P a distância do objeto até o espelho, a gente vai chamar de P' a distância da imagem até o espelho, a gente vai chamar de O, tá, o tamanho do objeto, tá? Então, isso aqui vai ser uma distância, e a gente vai chamar de I o tamanho da imagem, tá beleza, galera? E a partir daí, pessoal, a gente vai começar a fazer convenção de sinais, tá? Para que a gente possa orientar o nosso estudo, tá joia? Então, vamos que vamos, galera. Então, vamos lá, convenção de sinais. Eu já tinha dado o spoiler para vocês de que a gente vai tratar o foco como positivo, ou seja, maior que zero, para espelho côncavo, e o foco negativo, ou seja, menor que zero, para espelho convexo. Tá beleza, galera? Então vamos lá. O P' vai ser maior do que zero quando se tratar de uma imagem real, e o P' vai ser menor do que zero quando a gente trata de uma imagem virtual. Lembrando que eu acabei de falar que o P' é a distância da imagem até o espelho. Tá joia? E a imagem, professor? A imagem, ou seja, o I, o tamanho da imagem, o I, ele vai ser maior do que zero quando a imagem for direita. E o I vai ser menor do que zero quando a imagem for invertida. Então tá aí, galera, a nossa convenção de sinais para o estudo analítico dos espelhos esféricos. Galera, aqui eu fiz algumas observações para vocês. Observação 1, que a gente está supondo que o P é maior do que zero, tá? Ou seja, o objeto é real, tá? Porque a maioria dos casos a gente vai estar trabalhando com um objeto real, tá? Sendo refletido pelo espelho esférico, tá? Mas, obviamente, se o objeto for virtual, a gente vai ter que trabalhar com o P menor do que zero. A observação 2 é que a gente está supondo que o tamanho do objeto, tá, ele é maior do que zero, ou seja, é um objeto direito, tá beleza, galera? Obviamente, tá, se a gente estiver trabalhando com o objeto invertido, o O, tá, ele vai ser menor do que zero, mas na formação de imagens ali, eu adianto para vocês que a gente trabalhou apenas com o objeto real e objeto direito, tá beleza? Ou seja, P maior que zero e O maior que zero. Vocês já devem ter observado, tá, na nossa formação de imagens, que a gente fez agora há pouco, que toda imagem virtual, galera, ela vai ser direita. E toda imagem real, ela vai ser invertida. Então, galera, guardem essa informação, tá, porque isso aí pode ser, tá, a prova, o teste, tá, para vocês verificarem ali se a questão que vocês estão resolvendo está ou não coerente. Então, vou repetir para vocês, tá? Imagem virtual, ela vai ser direita, e imagem real, ela vai ser invertida. Galera, dito isso, então, quero trabalhar com duas equações importantes com vocês, e a primeira delas é a equação de Gauss, tá beleza? Então, o que diz a equação de Gauss? Diz que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, galera, a gente tendo, são 3 variáveis, a gente tendo 2 dessas variáveis, a gente consegue calcular a terceira, e é basicamente isso que os exercícios vão explorar, tá? Eles vão dar 2 dessas variáveis e vão pedir que a gente calcule a terceira. É muito importante, galera, nessa equação de Gauss, a gente observar, tá, de forma fidedigna a convenção de sinais, na qual eu quero lembrar para vocês. O foco ele vai ser maior do que zero no espelho côncavo e o foco vai ser menor do que zero no espelho convexo,
Tá? O P vai ser maior do que zero quando o objeto ele é real e o P vai ser menor do que zero quando o objeto é virtual. Lembrando que o P é a distância entre o objeto e o espelho. E o P', galera, vai ser maior do que zero quando a imagem for real e o P' vai ser menor do que zero quando a imagem for virtual. Lembrando que o P' vai ser a distância entre a imagem e o espelho. Galera, tratar agora da equação linear transversal, a equação também bastante cobrada nos exercícios, na qual o A, tá, que é o aumento linear transversal, ele é igual a I sobre O, lembrando que o I é o tamanho da imagem e o O é o tamanho do objeto, vai ser igual a menos o P' sobre P. Lembrando que o P' é a distância da imagem até o espelho e o P é a distância do objeto até o espelho. Galera, eu quero que vocês observem esse sinal de menos aqui, na qual ele é coerente com o que a gente falou agora há pouco, aonde toda vez que a gente tem uma imagem virtual, ou seja, P' menor do que zero, essa imagem vai ser direita, ou seja, o I vai ser maior do que zero. Então, esse menos vem para compensar isso. Quando o P' é menor do que zero, ou seja, a imagem é virtual, a nossa imagem é direita, ou seja, o I é maior do que zero. E, por outro lado, toda vez que a imagem é real, ou seja, o P' é maior do que zero, essa imagem é invertida, ou seja, o I é menor do que zero. Novamente, o menos está compensando essa situação que a gente acabou de falar. Galera, gravem essas fórmulas, é bastante pedido nos exercícios, tá? Refaçam a formação de imagem, é algo que vocês vão ter que estar dominando, tá beleza? No mais, fico lisonjeado de vocês estarem prestigiando a aula. Eu faço com muito carinho para que vocês possam aprender, possam ir bem nos seus objetivos, tá? Não esqueçam, quem não for inscrito, de se inscrever no canal, apertar o botãozão vermelho ali embaixo escrito inscreva-se, dê um like no vídeo. O like é muito importante para o crescimento do canal, para ajudar o trabalho que eu faço para vocês com muito carinho. Deixe seu comentário se você gostou do vídeo, se vocês têm alguma sugestão de melhoria. Seu comentário é muito bem-vindo aqui no canal. Tá beleza, galera? No mais, eu me despeço de vocês. Até a próxima e eu fui!